Como é que você vê o momento, o potencial de voto dele? Você realmente acha que ele está na lona que era uma vez? Eu acho que ele perdeu. Ele perdeu e isso explica os atos desesperados que ele tem tomado mais recentemente, acentuando os ataques ao ordenamento legal, à Constituição, aos poderes constituídos e ameaçando com golpe de Estado e marcando data, 7 de setembro, 16 horas, em Copacabana. Né? Primeiro, ele nem sabe direito a história ali da região de Copacabana, e do bicentenário da independência. Ele esqueceu, né? E tentando fazer uma relação, nem sabe que ali onde vai supostamente passar esse desfile militar, que ele disse que é desfile das Forças Armadas, Forças Auxiliares, mas o povo, que pela primeira vez vão desfilar juntos. Em 1945, em junho, quando a FEB, não foi ali, foi na Rio Branco, voltou ao Brasil, a Força Expedicionária Brasileira, que lutou na Itália contra o nazifascismo, foi uma festa no Rio. Aquilo sim, porque era uma luta em defesa da democracia e das liberdades. Agora, se ele perdeu, ele já perdeu, eu acho que ele perdeu. Tem gente que tem a política, a sorte conta muito. Igual no futebol, o Nelson Rodrigues chamava de sobrenatural de Almeida. Acontece o sobrenatural de Almeida. Acontece coisas assim. Na política também, tem gente que se prepara a vida inteira para ser presidente. Não é. O Ulisses Guimarães se preparou a vida inteira e não foi. De fato, tem um rastro de carcaças de grandes homens públicos que fizeram disso uma obsessão, por que não, e ficaram pelo caminho. Você é da tese que presidência é destino? Algumas vezes é destino, outras é um processo de construção de uma proposta política e de persistência. Você pode dizer que o Lula tem isso, persistência. Ninguém pode negar, porque ele foi candidato em 89. É a sexta vez agora? Então, 94 e 98. Lembrar que em 94 e 98 ele perdeu no primeiro turno, hein? Bem lembrado. Não vamos nos esquecer. Mas em 2002 ele acaba indo para o segundo turno e vencendo, né? Então, foi, portanto, era a quarta tentativa naquele momento. Então, tem alguns que conseguem ler a conjuntura, alguns políticos conseguem ter aquele faro, aquela sensibilidade na leitura da conjuntura. E o Lula, naquele momento histórico, conseguiu ter isso. Não, eu vou continuar com isso, eu tenho me dissociar dos outros aqui, o PT na época não fazia aliança com ninguém, para ter a figura de uma espécie do velho caudilho latino-americano, alguém que vai resolver os problemas. Mas para falar de Brasil e não de América Espanhola, o Dom Sebastião, a questão do sebastianismo, né? Ou seja, alguém que vai libertar os pobres da opressão, etc. Tal. Bem, e ele configurou isso em certo momento histórico. Agora, você tem também um acaso. O Temer nunca imaginou que na reeleição da Dilma ele seria presidente da República. Ranieri Mazzilli também não. O Ranieri Mazzilli era aqui do interior de Cacunde, que é uma cidade na divisa com Minas. Ele era presidente da Câmara dos Deputados e na época o mandato era de 1 ano do presidente. E ele da Câmara, ele várias vezes assumiu nos interregnos entre um presidente e outro, né? Presidente Tampão. O presidente Tampão era deputado federal e presidente da Câmara. Então, muitas vezes ocorre, as condições históricas possibilitaram, caiu. Aí você fala assim, por exemplo, só para dar um último exemplo, em 60, quem seria o vice-presidente, provavelmente, do Marechal Lott, que acabou derrotado pelo Jânio Quadros, na época você votava separado. Você votava para presidente e para vice separado, não tinha chapa, sabe? Quer dizer, você fazia eventualmente a campanha da chapa, mas votava separado. Pela Constituição de 46 era assim. Provavelmente seria o Oswaldo Aranha, já idoso, tal, político importantíssimo, tal, gaúcho, célebre, presidiu a sessão da ONU que criou o Estado de Israel, por exemplo, né? Ele seria o vice, mas ele acaba falecendo. E o Jango, que já tinha sido vice do JK, acaba saindo pelo candidato pelo PTB. Se fosse o Oswaldo Aranha, nós não teríamos 64%. Se tivesse a renúncia do Jânio em 61, a história teria sido diferente. Então, tem também o acaso, que é isso que você está falando. O acaso que, em certos momentos históricos, acaba mudando o rumo da história.